Mano a mano, Brasil e Argentina. Pouco tempo. Dibu é muito mais goleiro que o Bento. Dibu Martínez era o melhor goleiro do mundo. Então manteremos no Dibu Martínez. Poupa tempo, gente. Dibu Martins. Também vou de Dibu nesse confronto, não tem nem discussão, gente. Dibu Martins. Rapaziada, não tem discussão, mano. É o Wesley. O Wesley tá vivendo uma grande fase, jogando demais no Flamengo. O Molina tem ótimos jogos pelo Atlético de Madrid. Mas o Wesley, ele entrou no jogo contra a Colômbia, teve 6 duelos contra o Luiz Dias, venceu os 6. No momento tá melhor que o Molina. Então pra mim é o Wesley. Eu vou de Wesley. O Wesley entrou muito bem no seu único jogo com a camisa da seleção brasileira. Tá em uma ótima fase jogando pelo Flamengo, então eu vou de Wesley nesse confronto. O Wesley entrou contra a Colômbia e melhorou literalmente o time inteiro. O Arana, o Vinícius juntou, todo mundo começou a jogar melhor depois que ele entrou. O Molina, por mais que seja um bom jogador, jogue bem na Argentina, é muito Wesley. Eu respeito muito a história que o Marquinhos tem pela seleção brasileira. Mas pra mim, ele com a camisa da amarelinha já deu. Então é Romero. Por mais que o Marquinhos não jogue bem na seleção brasileira, né, infelizmente, há muito tempo ele não tem uma boa fase pela seleção brasileira, ele tá jogando muito bem no Paris Saint-Germain, que é um dos melhores times atualmente do mundo, né, questão de futebol. Então eu vou de Marquinhos nesse confronto. Infelizmente, existe um Marquinhos antes e depois do Thiago Silva. O Marquinhos já não é mais esse jogador confiável. Então eu fico de Romero, por mais que não seja esse zagueiro todo, é um zagueiro pelo menos regular. Ele não compromete na Argentina nem no Tottenham. Então eu vou de Romero nesse confronto. Marquinhos não vive um grande momento na seleção. Mas entre ele e o Romero, é o Marquinhos. O Léo Ortiz é um ótimo zagueiro, é um dos melhores zagueiros aí do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. O Otamendi já é um jogador mais experiente, tá jogando lá em Portugal, tá jogando no Benfica. Porém, mesmo o Léo Ortiz sendo um zagueiro menos experiente que o Otamendi, eu vou de Léo Ortiz nesse confronto. Gente, vamos falar a verdade. O Otamendi só bate, é muito Léo Ortiz. O Otamendi já é um zagueiro cascudo. Mas a fase que o Léo Ortiz tá vivendo é inacreditável. Então, Léo Ortiz. O Léo Ortiz fez a sua estreia pela seleção brasileira ontem contra a Colômbia. E ele é muito mais jogador do que o Otamendi. Então pra mim é Léo Ortiz. Esse é um duelo nivelado por baixo. O Arana só joga na seleção por nome. Jogou bem o último jogo, mas não fez nada demais. O Tagliafico eu nem lembro dele jogando na Argentina direito. Eu vou pelo Arana porque pelo menos eu lembro do Arana jogando na seleção brasileira. Aquela fase do Arana no Atlético, depois da lesão, não foi mais a mesma. Eu acho que, de verdade, eu acho que nem merecia estar na seleção. Então, Tagliafico. Eu vou de Arana porque pra mim o Tagliafico só tá sendo titular porque o Acunha tá machucado. O Arana e o Tagliafico é um duelo por baixo, né? Como quando falou o Miguel. Jogadores de médio para baixo, né, de escalão no futebol. A lateral a gente sabe que tá muito complicada atualmente, então entre a Arana, analisando os jogadores cruelmente, eu vou de Arana nesse confronto. Gosto muito do futebol do André, mas depois é raçudo, joga demais, depois. Poupa tempo. Depou. Nesse confronto eu vou de Depou, né, um cara que é um dos principais jogadores do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que estava numa boa fase, excelente fase, foi eliminado pelo Real Madrid, é verdade, mas nesse confronto eu vou de Depou. O André não me convence. Por mais que ele seja promissor,